A natação é um esporte olímpico bastante popular. Nas Olimpíadas, ela está presente em diversos estilos: nado livre, costas, peito, borboleta e o medley. E o que esses estilos têm em comum? A mesma base física. Para explicar melhor, imagine um copo com água e gelo, que no início do experimento são distintos, mas no composto, só que uma porção é líquida e outra porção é sólida. Já é o suficiente para a gente descobrir as diferenças físicas, por exemplo, a densidade. Há quem diga que o gelo boia por ter uma densidade menor que a água. Ok, isso é verdade. Mas querendo ou não, isso é uma forma meio decorada de responder uma pergunta, sem de fato saber o que está acontecendo. Empuxo é o nome da grandeza que nos faz fazer essa pergunta. Você provavelmente já entrou numa piscina ou numa banheira e notou que faz menos força para exercer algum objeto. Essa perda aparente de peso que o objeto experimenta se dá por conta do empuxo. Empuxo é uma força que surge com o resultado da pressão da água no objeto submerso e está sempre orientado para cima. Desta forma, é só fazer uma análise da força resultante e você verá que o empuxo tira parte do peso do objeto. É muito importante também perceber que o empuxo tem uma ligação direta com a quantidade de água que o objeto submerso Por desloca. exemplo, quando o saltador ornamental entra em contato com a piscina, a altura da água irá aumentar. Isso acontece porque o corpo do nadador está ocupando uma parte que antes era porção da água, e esse líquido irá para algum lugar. E o volume da água deslocada é idêntico ao volume da saltadora ou do corpo submerso. A relação entre empuxo e o líquido deslocado foi uma descoberta do século III a.C., por Arquimedes. Para objetos menos densos que o fluido, se ele fica totalmente submerso, a força de empuxo será maior que a força atuando nele. Com isso, o objeto tende a se mover para cima e ficar com uma parte submersa. Dessa forma, a massa do líquido deslocada é menor que a do empuxo resultante, e apenas o suficiente para contrabalancear o peso. Uma chapa de 2 kg de alumínio certamente afundaria na água, mas se eu fizesse uma panela e colocasse na água, ela poderia flutuar. Isso porque a chapa desloca pouca água, então o seu empuxo acaba sendo pequeno. Então o peso dela vence o empuxo, sobrando uma força resultante para baixo. Mas na panela não é assim. Ela é capaz de deslocar muita água, então o seu empuxo acaba sendo muito maior. E o peso líquido deslocado de um objeto que boia sempre será igual ao peso do objeto. Você consegue comprovar isso com a fórmula: empuxo igual densidade do fluido vezes volume do objeto vezes gravidade. Ou seja, maior o volume do objeto, maior o empuxo que o mesmo sofre. É esse efeito que ajuda o nadador a flutuar próximo à superfície da água e um jogador de polo aquático a se impulsionar para fora d'água. Quando o nadador se move, ao movimentar os braços, ele exerce uma força, impulsionando para frente. A pergunta que fica é por que o nadador não acelera indefinidamente graças a essa força? É porque a água exerce uma força de arrasto, que é uma força de atrito, no nadador, atuando contra o seu movimento. Por isso, para os nadadores terem o mínimo de atrito possível, eles se depilam. Como nessa foto que o cielo aparece todo raspado. Para que o nadador se mova a uma velocidade constante, ele deve produzir uma força de impulso que tem a mesma magnitude que a força de arrasto. Essa força de arrasto é maior quando a velocidade do nadador é maior. Então, para se mover mais rápido, o nadador precisa exercer uma força cada vez maior. A maioria dos estilos de natação, a força de impulso é produzida principalmente pelos braços do nadador, sendo auxiliada pelas batidas dos pés.